Fala comigo, seus fuleiros! Gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui para falar sobre o jogo do Palmeiras, Vitória e Palmeiras, não é isso? Na verdade, um escândalo, um escárnio de futebol. Hoje, nesse exato momento, são exatamente 11h38 da noite, certo? E estou aqui para falar sobre o que aconteceu, né, pessoal? Como tá ficando o futebol brasileiro, o escárnio que está ficando o futebol brasileiro, a vergonha que está ficando o futebol brasileiro, tá bom? Acabei de assistir o jogo do Vitória e Palmeiras, o jogo que foi emplacado pelo Palmeiras aí com 4-0, tá? E vou falar no decorrer do vídeo aqui, tá? O porquê do escárnio, o porquê que está acontecendo com o futebol brasileiro, tá, gente? Eu acho sim que o Vitória foi prejudicado, não tô passando pano para ninguém. Não estou dizendo que o Palmeiras ganhou o jogo também porque foi roubado, mas foi prejudicado o Vitória com certeza, tá? O nome da partida hoje foi simplesmente uma pessoa, tá? É o Alex, tá até aqui o nome desse cidadão. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. É o Alex Gomes Stefano, tá? Esse foi o nome da partida, onde a torcida do Vitória e creio que o resto da torcida brasileira também viu o escárnio que aconteceu hoje no Barradão, estádio do Vitória. Gente, logo no começo do jogo, o Palmeiras é um time muito melhor tecnicamente do que o time do Vitória. Isso não temos dúvida. O time do Palmeiras, ele tem dois times, o titular e o reserva. Tanto é que quando começou a movimentação na troca de peças, eu disse, porra, só tem titular nesse time, tá? Então, assim, eu não tô falando que o escárnio do futebol aconteceu, não é pelo fato do Palmeiras ter ganho não, tá? Porque o Palmeiras fez a parte dele. Se tivesse sido ao contrário, também teria feito, o Vitória também teria feito a mesma coisa, teria aproveitado o momento, teria aproveitado o espaço. Seria 4-0? Não sei. Talvez o Palmeiras tenha feito 4-0 porque tinha 2 a menos do outro lado, tá? Talvez tinha feito 2-0, 4-0, se o time também não tivesse ter sido 2 expulsos pela qualidade que o time do Palmeiras vem apresentando no decorrer dos anos, tá, gente? Mas falando sobre o cidadão, o Alex, né? O árbitro da partida todo perdido, onde ele não soube ter o controle da partida, nem o controle dos danos que estava acontecendo sobre a partida. Eu acho que, na minha opinião, pessoal, o árbitro ele tem que ser o menos a aparecer, tá? Ele não deve estar aparecendo o tempo todo como uma peça-chave, vamos dizer assim. Mas antes que eu fale para vocês, gente, sobre o jogo de hoje, eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, já são 513, 514 fuleiros aí. Hoje eu vou falar sobre o jogo dos fuleiros palmeirenses, estamos juntos, tá? Como eu já falo dos fuleiros corintianos, fuleiros santistas, e os fuleiros do Santa Cruz também, do Tricolor do Pernambuco, que é o meu time de coração. Tá, gente? Compartilha, curte, comenta. Quando você curte o vídeo, ele se torna relevante, tá? Para mandar para mais pessoas. Tanto é que o canal também está crescendo, tá, gente? Por muita gente indicando também, tá? Agradeço a todos que estão aqui, os novatos também, tá? Sejam muito bem-vindos e vamos para cima. Gente, aos 27 minutos, teve um lance do Maurício, tá? O Maurício foi numa disputa de bola onde ele levanta um pouquinho o ombro e pega no rosto do jogador do Vitória, tá, gente? Então, assim, é um lance interpretativo. Não sei se deveria ser para vermelho também, mas que foi um lance onde deu muita movimentação e o que acarretou para o lance em seguida, tá? Nos 27 minutos, pessoal, tá aqui, eu trouxe tudo para vocês para não ficar nada a desejar. Aos 27 minutos, o Maurício dá essa cotovelada, tá? Em cima do Kaká, isso mesmo, em cima do Kaká. O Kaká fica bastante tempo no chão, tanto é que no primeiro tempo do jogo, o árbitro deu 9 minutos por conta das paradas, das expulsões e tal. Ficou mais ou menos uns 3 minutos aí sobre as expulsões, 3, 4 minutos, vamos dizer assim. E logo em seguida, como é que eu posso dizer?
o Kaká dá um carrinho em cima do John Arias, tá? Um carrinho onde ele levanta um pouco a perna. Logo em seguida o jogo segue, o árbitro dentro de campo não dá falta nenhuma, tá? Não viu falta nenhuma sobre isso, mas poucos minutos ou poucos segundos o VAR chama, tá? É onde eu entro, tá, gente? Porque chamou na situação do Kaká, né? Do Kaká quando bateu, ou o do Kaká quando apanhou. Quando o Kaká levou a cotovelada, por que não chamou? Para ele avaliar, para ele saber se realmente foi um lance interpretativo ou se teve o gatilho de cotovelada. É isso que eu questiono, tá, gente? E no lance do Kaká, ele primeiro toca a bola, não pelo fato dele ter levantado a perna, ele não pega assintosamente as pernas do John Arias. Primeiro ele pega na bola, depois em seguida, como a perna dele está um pouquinho levantada, toca no John Arias, mas nada assintosamente, tá? Então aí já vinha acarretando o lance da cotovelada do Maurício em cima do Kaká. O juiz não vai nem para o VAR, dá um amarelo para aquela apaziguação normal. Aí o novo lance, o Kaká dá um carrinho onde o lance ele não tinha dado nem falta nenhuma e é expulso. Acarretando tudo isso que aconteceu, o jogador Luan Cândido faz o gesto de roubo. Quem acompanha futebol sabe que quando um jogador, ou um técnico, ou uma comissão técnica faz esse gestual, sabe que ele está cabido, né, a expulsão. E foi o que aconteceu aos 40 minutos, né? Aos 37, aos 27 acontece a situação do Maurício, da cotovelada. Aos 37 o Kaká é expulso. Logo em seguida, aos 43 minutos depois, o Luan Cândido também é expulso, tá? Até o momento estava 0-0. Logo em seguida, o John Arias dá um passe para o Maurício crava o seu primeiro gol na partida e o primeiro gol do Palmeiras, né? No segundo lance, vem aí o gol contra, né, do Fabiano, onde ele tenta tirar com a perna esquerda, bate na sua perna direita, gol. Lembrando que o Vitória, mesmo levando esses 2 gols iniciais, o Vitória não se deixou abater, tá? Não se deixou abater, continuou correndo, continuou brigando muito. O Vitória, o time baiano muito guerreiro, muito assintoso e com muita qualidade. Tanto é que nos últimos 10 jogos, contando com o de hoje, ele só tinha levado 3 gols, tá? Pela fatalidade que aconteceu, hoje levou umas 4. Então, dentro de 10 partidas, mesmo assim, tomar 7 gols, deu uma acrescentada um pouquinho maior, tá? E aí, pessoal, acaba o primeiro tempo, né? 2-0 para o Palmeiras, cheio de cartões amarelos e vermelhos, né? Volta para o segundo tempo, na verdade, onde tem muitas modificações. E aí onde que eu falo, onde o Palmeiras tem 2 times, né? O Pochettino entra no lugar do René, né? Do lado do Vitória. Do lado do Palmeiras, o Gustavo Gomes sai, sente uma lesão e entra o Lopes, né? O Flaco Lopes. Depois sai o Marlon Freitas e entra o Emiliano Martinez. Tá? Sai o Maurício e entra o Kelvin. Foi uma modificação tripla, tudo de uma vez só. Porque ele sabe da capacidade, sabe que o jogo estava em suas mãos, o regulamento debaixo do braço, né? Como assim dizia o famoso e eterno Galvão Bueno, né? E aí, gente, quando volta depois, o Jamerson, né? O Jamerson é substituído para a entrada do Fabiano. E logo em seguida o Piquerez dá um passe para o John Arias, onde ele domina um pouquinho aquele toque de calcanhar para livrar do zagueiro e bate com a perna esquerda, um baita de um gol, tá? O John Arias também já nem comemora, apesar da situação do jogo, do que aconteceu no jogo em si. Tá? Então, e logo em seguida, né, aí vem a movimentação, o John Arias sai para a entrada de Vitor Roque. Flaco Lopes e Vitor Roque volta a jogar junto depois de um bom tempo. É isso mesmo, gente. E para finalizar, o Sosa, né? O Sosa pede muito com carinho ali para o Flaco Lopes, para quem é cobrador de falta ali do Palmeiras, né? Que existe vários exímios cobradores de faltas. O Andreas Pereira mesmo é um deles, né? Não acertou uma hoje, mas todo mundo sabe, quem acompanha o Palmeiras, assim feito eu, sabe que o Andreas Pereira é um tipo de cobrador muito resiliente. Tanto é que quando ele batia para fora, ele ficava zangado porque ele não conseguia bater bem em gol.
E aí o Sousa, no canto do goleiro, bate uma lapada, uma falta muito foda, vamos dizer assim, onde o goleiro também sai um pouco atrasado, mas aí paciência, não é culpa do Sousa, que faz o quarto e último gol do time do Palmeiras, do excelente time do Palmeiras. Então, gente, quando eu falo sobre o Alex, onde ele foi a pessoa definitiva relativo ao jogo, ele foi a pessoa mais importante do jogo, porque, na minha humilde opinião, ele estragou com o jogo. Tá? Ele estragou com o jogo. Eu não sei como funciona a parte, porque faz muito tempo que a gente não vê isso, de um time sair em WO de campo, né? Quando ele desiste do jogo. Regras e mais regras, vem modificando. Mas se é um time, vamos dizer, de uma divisão um pouco menor, ou um time de outro país que vem acontecendo isso com constância, poderia sim que o Vitória saísse de campo, como a sua torcida, na maior parte, no primeiro tempo saiu. Tá, pessoal? Então, assim, o Alex estragou o jogo sim. Ele deveria ter ido revisar. Na revisão dele, daria sim o amarelo ou vermelho, tá? Na parte do Maurício. A do Kaká, eu não achei que foi para expulsão. Não foi para expulsão, na minha opinião. Tá? E a segunda expulsão, infelizmente, ele foi cabaço, moleque, fez o gestual de roubo. E aí foi expulso pelo fato de ser meninão, criança, e prejudicando ainda mais a excelentíssima equipe do Vitória. Tá, gente? Então esse foi mais um vídeo aí falando sobre o pós-jogo, né? E mais sobre a vergonha que o futebol brasileiro vem acontecendo, porque analisa para um lado e não analisa para o outro, tá? Então assim, isso não pode acontecer. Tem que ter critérios para os dois lados. Esse é o meu papel para falar para vocês aqui. Falo sobre os 4 de São Paulo, porém eu falo a verdade, tá bom? Pode ser Corinthians, pode ser Santos, pode ser São Paulo, pode ser Palmeiras. Na minha opinião, eu acho que não foi lance para expulsão o primeiro. Se não fosse um lance para expulsão o primeiro, o segundo também não teria vindo. Tá bom? Então essa é a minha opinião. Comenta aqui nos comentários o que você acha, se eu tenho razão, se eu não tenho razão, se eu tô conversando merda, se eu não tô conversando merda. Quem manda é vocês aí no canal, beleza, seus fuleiros? Tamo junto e misturado. Curte essa porra aí, meu irmão. Dá essa moral pra mim aí que eu faço com tanto carinho pra vocês esses vídeos aqui. Beleza? Rapaziada, tamo junto. Compartilha, tá? Se inscreve e ativa o sininho quem ainda não for inscrito. Tamo junto e valeu!